Boa tarde, Dona Susana Simões. Muito obrigado por ter acedido ao meu convite para virmos ao Centro de Exposições de Odivelas. No fundo, o que nos interessa é ouvir, explicar-nos, dizer-nos, fazer um resumo, uma súmula do que é que nos vai apresentar na próxima tertúlia que vai ocorrer no dia 18 de abril. Antecipámos a tertúlia para não ir cair em cima da data de 25 de abril. Portanto, gostava, exatamente, é feriado. É ainda um dos feriados que nos deixam. Portanto, doutora, agora gostava então de ouvir falar sobre a sinopse, o resumo. Não, a ideia de falar sobre prevenção das doenças respiratórias, acho que de facto é importante e é interessante porque as doenças respiratórias, quer as agudas, quer as crónicas, são altamente prevalentes a nível mundial e particularmente no nosso país. Quando falamos em doenças respiratórias agudas, falamos sobretudo nas infecções, nomeadamente estamos a pensar na gripe, nas pneumonias, que são responsáveis por uma elevada taxa de morbilidade, ou seja, de doença no nosso país, por uma elevada taxa também de mortalidade e de internamento hospitalar, e com isso tem custos acrescidos, sem contar, como é óbvio, o desconforto que é para quem as contrai. Sabendo desde já que existe hoje em dia forma de as prevenir, ou de alguma maneira as minimizar, é útil esse conhecimento de estar ao dispor da população em geral. No que diz respeito às doenças crónicas, elas próprias também são preveníveis, particularmente aquelas que estão relacionadas com o consumo do tabaco, como é a doença pulmonar obstrutiva crónica, a DPOC, mas também estamos a falar das doenças alérgicas como a asma, ou doenças da exposição profissional, como o caso de pessoas que lidam frequentemente, dos mineiros, pessoas que lidam frequentemente com pós, cozinheiras, etc. E, portanto, acho que é pertinente a abordagem deste tema. Exatamente. Agora, doutora, como é que estamos de tuberculose, por exemplo, em Portugal? A tuberculose ainda é prevalente em Portugal, ou seja, existe um número importante de casos de tuberculose diagnosticados no nosso país. Hoje em dia, de todo, está relacionado com a condição socioeconómica, como se falava há uns anos atrás, e daí era uma doença estigmatizada. É uma doença que, de facto, circula entre nós e que qualquer um de nós pode, de alguma forma, desenvolver. Não é? É contagiosa? É contagiosa, facilmente contagiosa, sobretudo em meio familiar e em grande proximidade de contacto. É responsável por meses elevados de absentismo ao trabalho e de morbilidade, e custos também eles importantes. Os custos, de facto, estão totalmente a cargo do Estado, porque o tratamento da tuberculose é totalmente comparticipado pelo Estado. Exato. Como é que nós podemos evitar os contágios? Para já temos que saber se estamos ou não em presença de alguém. O que é difícil. Essa é a parte mais difícil. Hoje em dia, por exemplo, notamos pessoas com máscaras nos transportes públicos e na rua, etc. Nesses casos, existem dois tipos de máscaras. Há pessoas que, de facto, são, entre aspas, aconselhadas a circular com esse tipo de máscaras, mas é para a própria proteção delas. Habitualmente são pessoas as suas defesas estão diminuídas, porque ou têm uma doença crónica que, de facto, leva a essa situação, como é o caso, nomeadamente, das doenças hematológicas, a leucemia, linfomas, etc., e que possam estar a fazer quimioterapia para o tratamento dessas doenças e de outras, e que, ao de facto terem as suas defesas diminuídas, a probabilidade de se infectarem com qualquer micro-organismo, mesmo não sendo a tuberculose um micro-organismo mais comum, é frequente. Outro tipo de máscaras são as chamadas máscaras em bico de pato, essas sim que conferem uma proteção para quem está à volta do indivíduo doente. Exato. Por exemplo, ouve-se muitas vezes o povo, aqui entre aspas, dizer que quando tem tosse toma uma colher de mel ao deitar. Eu gostava de ouvir a sua opinião. Acho que é a favor da... Não sou a favor nem contra. Eu própria faço isso. Não só por gostar de mel, mas porque, de alguma forma, também sinto que o mel é um calmante das vias aéreas, não é? Quando estamos com aquela sensação de garganta irritada, o mel ajuda a acalmar um bocadinho. É um produto natural conhecido. Confesso é que não lhe sei dizer quais as propriedades, de alguma forma, farmacológicas, não é? Porque isso é que estaria a falar propriamente de medicina associadas ao mel. Mas, seguramente, se não se é diabético, e desde que não se abuse, não vejo qualquer problema, não deve ser isso que vai condicionar a cura.
mas não vejo qualquer problema numa colher de mel. Exato. Li há dias um artigo e retirei esta informação, que, por exemplo, nas grandes urbanizações, que hoje em dia são muito fechadas, há a hipótese de haver mais concentração, ou aliás, falta de ar, e daí a propagação de doenças A ventilação portanto, das está correta casas, a ventilação das casas, dos escritórios, dos locais de trabalho, a circulação de ar, não é? Permitindo a circulação de ar, é com efeito aquilo que ajuda de alguma forma a purificar, não é? Exato. O ar que nós respiramos, tudo que sejam ambientes fechados, superlotados, tudo isso favorece a propagação de doenças respiratórias, nomeadamente as infecciosas. Em relação à atitude, a sua apresentação vai ser baseada em diapositivos? Em diapositivos, sim, e onde basicamente pretende transmitir, nomeadamente na prevenção das infecções, algumas noções básicas sobre a higienização das mãos, que são um meio muito importante de contágio, nomeadamente gripes e constipações, sobre as chamadas regras de etiqueta da tosse, que na altura da gripe tanto se ouviu falar, que não se deveria de tossir com a mão à frente da boca, mas sim tossir para o cotovelo, porque depois a mão ela própria fica infectada. Também falar um pouco sobre as vacinas, que hoje em dia estão disponíveis para a prevenção destas doenças, nomeadamente a vacina da pneumonia e a vacina da gripe. E depois falar um pouco sobre aquilo que deverá ser, nomeadamente, a prevenção do tabagismo, que é o grande fator condicionante das doenças respiratórias. Aliás, no dia 31 de maio comemora-se o Dia Mundial sem Tabaco. Exatamente. Ainda há, nota que o tabaco, nota que os seus doentes são incentivados a deixar de fumar. Eu tento sempre incentivar os meus doentes a deixar de fumar. Enquanto pneumologista, é difícil deixar de fumar porque o tabagismo é uma doença crónica. É classificado desta forma pela Organização Mundial de Saúde e é uma doença feita por períodos de remissão e recidiva, ou seja, períodos em que se fuma e períodos em que não se fuma. Com isto eu quero dizer que, habitualmente, quando se conseguir deixar de fumar, um fumador é capaz de deixar para trás algumas 4 ou 5 tentativas. Mas isto não será de alguma forma para desmotivar quem quer deixar de fumar, antes para ter um conhecimento que de facto é uma situação que é crónica. Finalmente, os seus doentes são pessoas de 40, 50 ou 30, ou já aparecem doenças respiratórias em crianças já com muito graves? Eu vejo adultos e vejo crianças, crianças, mas particularmente adultos, mas também vejo algumas crianças, nomeadamente com problemas respiratórios alérgicos. Agora, sobretudo, adultos. E dentro dos adultos, as minhas áreas de interesse são, sobretudo, de facto, a prevenção do tabagismo, e por isso faço consultas de tabaco, o cancro do pulmão, que também, de facto, trabalho dentro da área, e depois as doenças respiratórias crónicas associadas ao tabaco, a doença pulmonar obstrutiva crónica, a asma. É isso. Terminamos a nossa conversa. Muito obrigado pela sua disponibilidade. E agora gostava de a convidar então para beber um chá connosco na casa de chá. Não vou rejeitar. Muito obrigado. Obrigada. E até ao dia 18. Até ao dia 18.